Olá, caros amigos e amigas. Começa aqui mais um Passa a Bola. Como vocês sabem, o Passa a Bola é o programa desportivo da Rádio Transforma que aborda as incidências da última semana a nível desportivo, nomeadamente no futebol. E o futebol, a semana iniciou-se com as competições europeias. Quer Benfica, quer Sporting jogavam para a Liga dos Campeões. O Benfica, a priori, tinha uma tarefa mais facilitada, assim como o Sporting. Eram duas equipas sem grande trajeto europeu, mas o Benfica baqueou estrondosamente no Estádio da Luz perante um Qarabag que se apresentava como uma equipa menor, mas que se agigantou ao longo do tempo, apesar de estar a perder por 2-0, e acabou por dar a volta para grandes gostos dos benfiquistas e a consequência foi realmente a demissão do seu treinador, Bruno Lage. Entretanto, o Sporting cumpriu a sua obrigação, com mais ou menos dificuldade, goleou o Kairat do Azerbaijão. Fernando Jorge, viste os dois jogos, o Benfica esteve péssimo, o Sporting cumpriu a sua obrigação, penso eu. Bem, antes de mais, olá para ti e para o Moreno e para aqueles que nos vão acompanhar. Eu vou pegar nas tuas palavras e vou dizer realmente eram. Duas equipas completamente acessíveis, quer para o Benfica, quer para o Sporting. Mas relativamente ao Benfica, o que se pode dizer é que é inacreditável. Até porque o Benfica esteve a ganhar por 2-0 com alguma facilidade. Claro, isto era uma equipa fraca, fraquíssima. 5 a 6 indivíduos aqui do Qarabag jogaram no futebol português, nas divisões secundárias. Sim. E há lá um ou outro que se calhar até da maneira como jogaram os jogadores do Benfica até teria lugar ao contrário, na equipa do Benfica, porque foram superiores até tecnicamente. É de rir. O Benfica, pode-se dizer que, pegando no treinador e na equipa toda, nos jogadores todos que jogaram, tenho grandes dificuldades em nomear algum que tenha sobressaído. O Ruiz correu mais, mas é quase sempre isso. É um dos indivíduos que está em todo lado, está desenquadrado da equipa, portanto ninguém lhe escapou. Foram todos abaixo, tudo uma igualdade, e principalmente na segunda parte. Na partida dos 2-0, convenceram-se que o jogo estava ganho e o jogo só acaba aos 90 minutos, ou mais alguns, com o desconto. Não há assim muito a dizer, a não ser que o Lage, mais uma vez, esteve muito mal. Pelo que se sabe agora, já havia problemas entre o Lage e a estrutura, né? Porque agora veio dar com a língua nos dentes, como se costuma dizer, zangam-se as comadas, descobre-se as verdades. A paz era podre, sempre se notou isso, já com aquelas declarações do Lage, aqui há uns tempos atrás, para os adeptos, é preciso não esquecer isso, e portanto, das duas uma. Penso que, segundo as palavras do Lage, e a interpretação que a gente não pode dar, a minha interpretação é a seguinte. Além da estrutura não apoiar o Bruno Lage, notava-se já, o Bruno Lage já tinha jogadores que não o apoiavam também. Porque não é possível uma equipa, se quiser, jogar contra uma equipa mais fraca, estar a ganhar 2-0, isso é inacreditável. Perder um jogo destes. Porque um jogador do Benfica, o Benfica não tem aqui nenhum destes 11 que jogou abaixo dos 15 milhões. Que tenha custado abaixo dos 15 milhões. Pois um jogador é mais caro do que a equipa toda do Qarabag, incluindo a vertente técnica e a estrutura e essas coisas todas e tudo. Portanto, isto é inadmissível. O Benfica tem que fazer, segundo as contas do ano passado, isto nós fazendo mais ou menos o resumo, à volta de 11 pontos, perdeu aqui 3 pontos fundamentais, que lhe vão fazer grande diferença, provavelmente, para ficar nos primeiros 8, não é? E até nos 24. Vai ser difícil, não é? E, portanto, o Lage agora foi substituído. Sim. Vamos ver agora os jogos que vão ser difíceis e vamos ver o que é que o Mourinho vai fazer. Queres que fale já no Sporting? Já agora, relativamente ao Sporting. O Sporting até nem entrou assim muito bem. Esta equipa do Karat também é outra equipa que sabe jogar a bola. Não há mancos agora, sabem jogar a bola. Eles trocam bem a bola. Até tiveram duas oportunidades, duas grandes defesas do João Virgínia. Não é por acaso que ele não sai da baliza, porque até está melhor, na minha opinião, do que o Rui Silva, que esteve mal nos 2 últimos jogos. Há ali algumas bolas que ele podia ter feito mais qualquer coisa, não fez, até porque é grande. Este João Virgínia é fundamental que se sofresse estes 2 golos, o jogo poderia ter sido outro. Depois o Sporting tem uma coisa que o Benfica não tem.
tem extremos. Tem o Kenda, ainda tem do outro lado o Pedro Gonçalves, que é um jogador que está ao nível que nos habitua, que apareceu quando veio do Famalicão, está em grande nível, está em grande forma, está a acertar bem com a baliza, que era a grande coisa dele. O Francisco Trincão foi o melhor em campo, foi o jogador que encheu e que fez os golos e que movimentou a equipa toda, na outra função agora. E, portanto, o Sporting ganhou muito bem e ganhou 3 pontos fundamentais. 2,5 milhões e 3 pontos para a receita da Liga, não é? Da Champions League. António Moreno, o Fernando Jorge falou aqui que já havia problemas entre a estrutura do Benfica e Bruno Lage, mas não foi isso que o Bruno Lage, nas vésperas desse jogo e de outro, assumiu publicamente que pela primeira vez teve uma interferência direta na formação do plantel. Portanto, penso que se a direção concedeu tudo aquilo que o Bruno Lage pediu, acho que realmente só há um culpado para este desastre a nível europeu e até com aquele deslize no campeonato, e chama-se Bruno Lage. Não sei se concordas com isso e o que é que te pareceu esta má exibição ou péssimo resultado do Benfica contra o Qarabag. E já agora, uma pincelada sobre o Sporting, que ganhou claramente. Não sei o que é que se possa dizer sobre isso. Estamos todos confusos à volta disso. Porque não se entende. E nem há de ser uma coisa, nem há de ser outra. Nem há de ser o que o Jorge diz, nem há de ser o que se diz por aí. Estarei no meio da ponte. Para mim aquilo até foi cozinhado. Porque de facto, andarem aos beijos na boca uns aos outros até ao dia do jogo e depois de repente acontecer aquilo. Depois é tudo estranho. É estranho, mesmo que fosse contra o Porto, estar a ganhar 2-0 e o Porto virar o jogo. Era estranho. Era muito estranho. Contra o Tondela lá do sítio, quer dizer, não se consegue entender. É ali. Depois o comportamento do Lage durante o jogo, a forma como faz a abordagem, quando está 2-0, quando está 2-2, quando está 3-2, não se entende. Ele faz a primeira substituição é no minuto Lage, eu chamava-lhe o minuto Lage, é aos 69, acho. Ele deve ter ali alguma coisa com 69. Não se entende. Como é que é possível estar a perder o jogo, está-se tudo a escapar e manter... O Mourinho agora, por exemplo, o jogo estava relativamente mais confuso. E quando achou que tinha que mudar, mudou. O treinador do Porto já fez substituições aos 41, 42. Portanto, o Lage nem a perder o jogo, a ver-se escapar, todos nós sentimos. Quem estava a ver o jogo sentia que ele estava-se a escapar. E se fosse mais meia hora, então, era uma barraca pegada, não se pode entender. Depois há ali 2 ou 3 jogadores que perderam o gás e têm-se notado na equipe. O Ordas, apesar de não estar no lugar dele, perdeu o gás e naquele jogo foi muito fraco. Portanto, o Benfica, também não estou de acordo que se perdeu alguma coisa, não se perdeu nada, até se ganhou. Se não acontece este resultado, se calhar o Lage ainda lá continuava e era tempo perdido. Sim, tudo dava a indicar, tudo levava a crer que realmente era um treinador a prazo ao primeiro percalço. Só perde 1 milhão, não sei qual é o valor agora da vitória. 2 milhões, pronto. É o que perde, porque o resto estava perdido. O Benfica vai fazer mais algum ponto, nem com o Mourinho, vai ganhar. Se não ganhou este, vai ganhar. O grupo é muito difícil. É difícil, o melhor é, olha, vou melhor ganhar o Aves. Manter a chama do campeonato. Ficar para o campeonato e acabou, e lutar para o que tem que lutar cá dentro e deixar o resto. Quanto ao Sporting, não há muito a acrescentar. O Sporting, esta equipa é mais fraca do que eu pensava. Apesar de começar o meio jogo e tal, mas este é o contrário. Se o Sporting fosse mais meia hora de jogo, o Sporting dava-lhe um saco. São equipas que se atuassem no campeonato, na Liga numa do nosso campeonato, teriam muitas dificuldades em se manter. Foi a impressão que eu tive. Claro, de longe, qualquer moreirense, qualquer outra. Poucas individualidades. Sim, muito fracos. Na primeira meia hora do Benfica foi deprimente. Eles nem passos acertavam. Eu presumo até que o Benfica relaxou devido a... Pensava que era de famas esgotadas, não é? Aos 15 minutos, 2-0.
Depois quando, E quando se viu... quando aquilo deu a volta, ok, podiam relaxar. Quando aquilo deu a volta, que diabo, é o que o Jorge diz, ganha mais num calcanhar. Ganha mais num calcanhar um jogador do Benfica do que ganha a equipe toda do Carabao. Estamos a brincar aqui. Eles, rapazes que andaram a jogar a bola e nunca pisaram um estádio. Aqueles rapazes ali que nunca pisaram um estádio como o Estádio da Luz na vida deles. Jogavam aí em clubes de segunda divisão e por aí, jogavam por aí. E foram para lá aprender. Abaixo da segunda liga. Foram para lá aprender para o Carabao. Não. Foram para lá ganhar a vida, porque o campeonato é muito mais... São os mesmos jogadores que andavam aqui. É muito mais inferior ao nosso. Fraquinhos. Maior. E chegaram ali, meteram o Benfica no bolso. Que eles deviam estar todos envergonhados, andaram a dar entrevistas, deviam ficar caladinhos, metidos em casa, não se mostrarem, porque é uma vergonha. Aquilo que se passou ali é uma vergonha. Para toda a gente. A começar pela direção. Claro que sim. E teve consequências. Claro, também teve. Entretanto, dizer só, falar só sobre o Sporting, pronto, é mais do mesmo. Foi o Sporting. Confirmou. Está com. Depois é a fé e a confiança. O Sporting continua com aquela confiança que o caracterizou nos anos anteriores, mesmo que já ganhou o novo Belado que o Roberto Manuel deixou, e tem confiança e isso ajuda a ganhar jogos. Só queria falar sobre o João Virgínia. O João Virgínia não há de ser uma aposta por acaso, até porque ele já tem 25 ou 26 anos. E acho que quando renovaram o contrato tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Portanto, até porque alguém na estrutura já confiava nele, ou quer-o passar, Portanto, o João Virgínia, para mim foi uma novidade, eu não conhecia o João Virgínia. Foi das escolas do Benfica, só que lá no Sporting. Confirma-se, é seguro, é um moço seguro, como era, e é capaz de ter arrumado já o Silva de vez. Eu lembro-me de que o João Virgínia era um grande, um guarda-redes muito promissor, ao ponto de aos 16 anos rumar para a Inglaterra, para um clube grande, já não lembro qual foi, mas era um clube dos maiores da Inglaterra, porque realmente prometia ser um grande guarda-redes. É natural, isto há um tempo de maturação, e ele é capaz de estar agora na altura, no seu máximo, e poderá ser uma mais-valia para o Sporting. E já não sai tão cedo. Sim, até porque ele já passou por lá para o Sporting. E depois também tem uma envergadura física perfeita para guarda-redes, não é? Entretanto, voltou a Liga, o Porto jogou na sexta-feira e uma vez mais foi imparável. Sexto jogo, sexta vitória, uma vitória contundente, alicerçada logo em 2 golos marcados logo no princípio do jogo, deram outra confiança à equipa, e a equipa exibiu-se de forma exuberante e nada a dizer sobre a vitória do Porto, sobre o Rio Ave. Não, foi uma exibição a roçar outra vez a perfeição do Porto em Vila do Conde, no Estádio dos Arcos. Impuseram a sua capacidade física e a dinâmica, porque no fundo o Porto está com uma dinâmica muito grande. Acabando por vencer, fez 2 golos praticamente quase seguidos. Aos 4 minutos e aos 3 arrumou praticamente o jogo. O Rio Ave é uma equipa praticamente com muitas aquisições este ano e, portanto, ainda está o seu treinador a tentar pôr ali um fio de jogo. Arrumar a casa. Ora bem, mas isso não diz tudo, não é muito pacífico. Porquê? Porque nós vamos ver o Porto. Pablo Rosário, Chior e Benarek na defesa há 4, tem 3 novos. 3 novos. Depois temos o Alan Varela, estava lá, o Frogó, o Gabi Veiga, o Borja Sainz, e, portanto, tem 3 e 3, 6. Numa equipa de 11, este treinador do Porto, temos que lhe dar um grande mérito, porque ele chegou há pouco tempo, embora tenha feito a pré-época e tudo, mas isso, muitos fazem a pré-época e não conseguem pôr um clube a jogar desta maneira, nomeadamente o Porto. Tem uma grande dinâmica. E o Porto está equilibrado. Foi buscar jogadores para equilibrar. Quer equilíbrio na baliza, quer nas laterais, quer nos trincos, ou os 6 e os 8, quer nos extremos. O Sporting está igual também. O Sporting é uma equipa equilibrada. Ora bem, é um bocado da continuidade. O que é que significa? Significa que as suas estruturas, isto é que é o ponto fundamental, e os seus treinadores trabalharam bem. Mas basicamente a estrutura, porque os treinadores vão e bem. No Benfica é exatamente o contrário. O Benfica não tem uma estrutura, que não trabalha, não percebe nada de futebol, portanto é toda a sorte. E teve um treinador fraco também, não é? E ainda por cima veio dizer
que os jogadores foram escolhidos de acordo este ano com o que ele com o queria. critério dele. Ora bem, o Benfica não tem extremo. Tem uma quantidade enorme de centrocampismo. Nós vamos falar mais à frente no Benfica. Relativamente a este jogo, o Porto com esta dinâmica dificilmente vai perder um jogo, porque o campeonato aqui é fraco. E o Porto a jogar com este vigor físico e com esta capacidade, com esta dinâmica, todos a trocar a bola, todos a correr, e não é por acaso que nós vemos aqui o Mora, que é um indivíduo diferenciado e que é um bom jogador, está no banco. Mas está a querer. E depois está, o treinador, para o treinador está a moldá-lo, além da técnica que ele tem, exatamente. está a moldá-lo para ele ser mais ativo no jogo, ou seja, não andar lá a passo, parado, mais e expedito, mais 3 ou mais 4 adulto, jogadas. mais adulto. Que era o que ele fazia por jogo. Embora fizesse bem, mas fazia 3 ou 4 jogadas, não passava disso. E este Gabi Veiga foi o melhor jogador em campo. Quer nos cruzamentos, quer nos cantos tensos e tudo, e depois tem um bom cabeceador, um finalizador, que é o Samu, até atendendo à altura que tem, vai fazer muitos golos. Vai fazer o triplo dos golos do ano passado, com o Porto a jogar assim, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. O PP, vejam o PP que era o ano passado e o PP deste ano, está ao nível do PP que a gente conhecia, que é outro jogador diferenciado, é um extremo, está-se a aplicar. Portanto, quando foi o Martim Anselmo, não se aplicou. Estava contra, porque passou para suplente, como o treinador que o Porto tinha lá, colocou a suplente no início do campeonato, e depois o PP nunca mais foi. Este Borja Said é outro indivíduo também, outro fura. Raçudo, vai a todas, é um extremo puro. Não é? E, portanto, um jogador chato para os defesas. E depois tem aquilo que eu já apelidei e que até gostei, e a semana passada disse aqui, vou frisar outra vez, fiquei satisfeito que o Farioli não foi buscar a minha opinião, tem a mesma opinião que eu tenho. Este jogador dinamarquês, o Frollo, vale por 3. E realmente este indivíduo está em todo lado. Ele está em todo lado. Ora, uma equipa com a dinâmica do Porto, ainda tendo por cima um jogador como este, que vale por 3, o Porto não joga com 11, parece que joga com 14. Portanto, massacra os adversários que vão aparecer. Queremos ver o jogo que vai fazer o Benfica agora. Claro que o Benfica tem outro treinador com mais sagacidade que o Bruno Lage, o Mourinho. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui nesse jogo que vai ser importante. Portanto, 3 pontos para o Porto, merecidos, claro, sem dúvida nenhuma, e com pouca oposição da parte do Rio Ave. Não que o Rio Ave sequer facilitasse, ou que o Rio Ave não tenha maus jogadores. Tem bons jogadores, mas não tem pedalada para a pedalada que o Porto tem. E, António Moreno, o Farioli, no fundo, vem aqui desmistificar quando alguns treinadores, por força dos resultados mais fracos que ele tem, o argumento é quase sempre que há pouco tempo de treino, as ideias ainda não estão cimentadas, e este treinador veio desmistificar isso, uma vez que chegou, impôs o seu jogo, os jogadores parece que já assimilaram completamente aquilo que tinham a fazer em campo, e depois também teve esse pormenor que me agradou, é que ele podia dizer que foi tudo virtudes, mas ele teve o cuidado, e sabia bem que a vitória era indiscutível, teve o cuidado de criticar algumas alturas do jogo em que o Porto foi mais relaxado. Isto quer dizer que há uma cultura de exigência já vinda do próprio treinador. O próprio treinador, não é? Não ficou muito satisfeito, apesar da exibição ou da superioridade exibida pela equipa em certos momentos do jogo. O que é que tu achas deste Porto? A ser candidato ao título? Isso que estás a dizer do Farioli, quem é que pode saber melhor, se for um tipo competente, quem é que pode saber melhor se é que está a correr bem, de acordo com o que ele pensa e de acordo com os objetivos? Quem é que sabe melhor que o treinador? Ele só pode dizer, alguns não dizem, mas no interior deles sabem que é assim, que é isso que se está a passar. O Lage não sabia que aquele jogo que aquilo era uma vergonha para toda a gente. Eles sabem. Agora, às vezes não é a coragem de os criticar. Isso é um bom exercício, por exemplo, até comparando com o Anselmo. O Anselmo foi promovido até à quinta casa. Até anúncios lhes fizeram que era a última bolacha do pacote, que era um... com isto não quero dizer que o rapaz não se faça e que não seja um treinador. Não. Agora, não tem nada, nem aos calcanhares chega do Farioli. Os processos, a honestidade, o trabalho, a capacidade de trabalho, é o que o Jorge diz, pega-se em 6 cepos
e faz-se deles. Não, mas podia ser. Eu sei lá, ele foi buscar estes, podia buscar outros, foi buscar. Sim. O que pretende... E enquadrá-los. Exatamente, pô-los no O sítio. mais rapidamente possível. Pô-los no sítio. Não, e tem mais. E no sítio certo. Por exemplo, o que marcou o gol, o Pablo Rosário. É um central, estamos todos contra as estratégias no Benfica, com o Tomás Araújo e tal. O gajo é um bom central, é um rapazinho. Ele é Ainda trinco, podia ver- é trinco. O Pablo mas Rosário, com este- central, jogou 7 anos ou 8 a central. Ele jogou uns 6 anos no PS. Eu ouvi no dizer que PSV. ele era um trinco que com o Sim, Fariola depois jogou avançou, já depois central avançou e no lateral Nice, direito. depois no Nice, Um tipo Alcenas. foi no Nice, jogou também 4 anos e já jogou a trinco, certo? Não interessa, chama-lhe o que quiser. É um polivalente, é um tipo- polivalente. É um sim, Ele jogador, também está a jogar ali porque tem dos dois é magoados. um jogador contratado pelo treinador Não que sabe interessa, que mas, faz várias mas funções. eu queria sublinhar, não estou a dizer que ele é um Com grande acerto. jogador. O que eu queria sublinhar é o papel do treinador. Sim. Quando um indivíduo que tem a idade que tem, que o pega nele e põe ali a lateral E nem depois fez a funciona. pré-época nem nada. Não, Primeiro não fez os nada. treinos. E funciona. Claro. Funciona e bem. Até marcou um golo. Acho que é ele que marca o Sim, vermelho. Sim. Portanto, Portanto, funciona e bem. Isso define o líder, define a estratégia do indivíduo que sabe o que está a fazer, que sabe que é o que se exige de um treinador. Senão vou por lá e eu. Mas por isso, Não é? Por isso é que há treinadores maus, bons e muito Mas bons. foram Sim, todos- mas as máquinas às vezes promovem. Aqui, a para mim, o grande Claro. mérito, para além do treinador, que possivelmente está na gênese, ou aceita, ou concorda com a lista que lhe foi apresentada de jogadores para representar o Porto, aqui o mérito é de que a estrutura trabalhou sem grandes alaridos, vieram jogadores de Inglaterra, veio este Framolte, mas não não, houve tem- parangonas, não houve falsas expectativas, Tem que trabalhar. muitas vezes que é o que acontece no Benfica. Tem que fazer o Todos os trabalho. jogadores são endeusados, são todos uns craques. São todos umas Quando estrelas. chegam aqui, Valem todos 30 milhões. cria-se expectativas elevadas e Mas aquela dificilmente... asa direita do Porto, está-lhe um bocado sério, o PP renasceu, também não foi só por obra Do Espírito Santo. do Espírito Santo. Há razões para às vezes os jogadores. O fundamental- Isso é como uma máquina que está a funcionar bem, de repente Eu acho que começa a o falhar. fundamental do Pode ser- é uma peça treinador qualquer que está ali, é é uma passar peça que está ali. mensagens claras Sim. aos jogadores O- daquilo que eles devem fazer em campo. E dá-me a impressão que o ano passado o PP era-lhe exigido umas vezes ser meio campista, outras vezes ser o número 10, outras vezes ser o extremo, e ele depois não era nada. O ano passado realmente foi uma época miserável do PP e era um dos grandes ativos do Porto, como está a confirmar este ano, nomeadamente no jogo desta semana. Sim. E, entretanto, Relativamente, deixa-me só dizer Sim. uma coisa. Relativamente ao jogo, tu não me deixas falar do jogo. Também Sim, já está fala tudo do dito. jogo, vá. com certeza. Mas dizer que este jogo com o Rio Ave também não representa nada. O Rio Ave fez um remate à baliza. Mas quer dizer, para, tem uma para, o Porto até tinha um antecedente, não é? Qual era o antecedente? Era o Benfica estar a ganhar 2-0 e deixar-se adormecer e depois ser ultrapassado. O Porto tinha esse exemplo muito, muito recente. mas Os dois golos logo na primeira dezena de minutos também ajuda muito uma equipa, sobretudo a que é mais poderosa, não é? Então o Benfica não ganhou 2-0 nos primeiros minutos. Era isso que eu te estava a dizer. Então, mas o Porto aconteceu mesmo. Até nesse caso o Rio Ave Mas também o Porto tem tinha o exemplo do Benfica para não se deixar adormecer no campo. adormecer. Não é? O Rui, Porto mas estava até- em mas- 7. Mas o Porto está empolgado Mas há aqui e duas depois há coisas. o prazer de jogar futebol. Olha, Quando mas se joga bem. há aqui duas coisas fundamentais. Vocês repararam no amedrontar das equipas que o Porto está a defrontar? Quando começa o jogo, eles estão 8, 9 na frente, na linha do meio campo, um atrás e o guarda-redes. Parece para a formação ordenada. No rugby é assim que se joga. Sim, sim. Manda-se a bola logo para a coisa. Eles correm todos logo à frente. Isso significa muito. Significa que eles vão jogar sem Vão medo. para a pressão, Atitude, vão sem para a medo. pressão. A postura. E depois a atitude outro fator decisivo. Até no tempo do Sérgio Conceição, eles trabalham um pouco as bolas paradas. Este indivíduo vê-se que há trabalho de bolas paradas. E o Porto já leva a mais golos do que nos últimos 16 anos. De bolas paradas. Pois. E isso é importante. Tem lá jogadores para isso e ele aproveita-os. Então não é? E faz esse Claro tipo que de sim. trabalho. E nós nos outros clubes não vemos isso. Em alguns clubes não se vê isso.
Em consequência da derrota do Benfica para a Liga dos Campeões, o Benfica mudou de comando técnico e veio um treinador que é o mais titulado da história no nosso campeonato, embora não fosse no nosso campeonato, uma vez que ele está fora já há muitos anos, que é, como vocês sabem, o rei dos títulos. Ele está de volta. Será que o Benfica vai voltar também aos títulos, uma vez que Mourinho vem com esse rótulo? Isto para falarmos depois do jogo do Porto. O Benfica deslocava-se às Aves, uma deslocação, dada o momento que o Benfica atravessava, era sempre uma deslocação com um grau de dificuldade. A primeira parte confirmou um bocado isso, mas um golo no último minuto desbloqueou de alguma forma o resultado e a equipa de Mourinho, através talvez do seu discurso ao balneário, apareceu transfigurada e penso que ganha com toda a justiça. Agora vou virar-se para ti, Moreno. O que é que te pareceu este Benfica, que teve realmente, penso eu, duas fases? Uma primeira parte ao nível do que se vinha exibindo, um futebol confuso e sem ideias. Uma segunda parte já melhor, talvez acicatado pela clarividência do seu treinador. Não estou nada de acordo com Não? isso. Não, Ainda bem. O Benfica não fez grande jogo. Nós estamos aqui para... Não somos yes men. O Aves é que há ali... Devem ter bebido um chá qualquer ao intervalo. Sim. O Aves é que mudou completamente a forma de abordar o jogo. Eu estou aquele mocinho lá, como é que ele se chama? Oscar Pereira. E o Akisola, que eram completamente diferente. Pois eram dois. Esse, com um bocadinho de sorte, tinha posto o Aves a ganhar 2-0. No início, na primeira parte. Sim, eu acho que o lance mais crucial do jogo é aquele pontapé do Aves ao posto. O Benfica estava muito perto do intervalo. O Benfica faz uma abordagem ao jogo, era mais do mesmo aquilo. Apesar de Mourinho percebeu que o lado esquerdo do Benfica tem sido um buraco, os jogos todos que tem feito. E já cravou ali com o Sudakov e tirou o Sheldrop. O Dal a esticar o jogo lá para a frente não me agrada muito porque ele não cruza, não tem grande capacidade. O Mourinho vai ter que mexer nisso, vai ter que dar a volta a isso. Há uma outra coisa que mudou já com o Mourinho, efetivamente. Embora houvesse ali lances que os árbitros tinham de olhar, há uma expulsão, tem que haver uma expulsão, mas eu queria focar numa coisa. O Otamendi já vai, este era o quarto penalti, claros sobre o Otamendi na área. Este já era o quarto penalti, nunca foi marcado nenhum, e alguns bem óbvios. E com o Mourinho já assinalou o árbitro e o VAR nem hesitou a confirmá-lo. Portanto, há ali a forma como ele trabalha ali junto à linha e tal, essa parte poderá vir a trazer resultados porque os árbitros cá são permeáveis. A estrutura cá é muito permeável e poderá vir a dar resultados. No aspecto técnico, não sei, o Mourinho, não gosto da forma como o Mourinho preparava as equipes lá fora. Portanto, as soluções continuavam a ser as mesmas. Tornou-se mais ofensivo. Não me parece. Tem mais 3 oportunidades. Marca, não sei. Não gostei do jogo. Não auguro um bom campeonato ao Mourinho. Pode ser. Estás pessimista. Estou muito pessimista. E tu, Fernando Jorge, sentiste já alguma diferença entre este Benfica de Mourinho e o anterior de Bruno Lage, que estava a cair a pique? Bem, antes de mais, nós do Mourinho vamos falar mais à frente. Uma análise assim, sintética. Relativamente a este jogo, há aqui um pormenor importante, pelo menos na minha opinião. O Otamendi, de 37 anos, é o melhor dos 2 jogos. Quer contra o Karabakh, quer contra o ABS. A pergunta que eu faço é esta. Quando o Otamendi é o melhor jogador do Benfica em campo, algo está mal. E há várias coisas mal aqui. E o Mourinho só meteu o dedinho, isto é a frase dele, na segunda parte. E se meteu, eu vou já dizer porquê. Bem,
Em primeiro lugar, vamos reparar nesta equipa do Benfica. Como é que o Benfica pode jogar ofensivamente, pode jogar como o Porto ou até como o Sporting. Ora bem, na linha defensiva temos o centrais, médios centros, temos médios centros e médios. O Benfica tem, na minha opinião, o Dal é um médio esquerdo. Nunca será um lateral esquerdo, com a dinâmica que é necessária para o Benfica, para o Porto ou para o Sporting. Depois temos o Enzo, outro indivíduo, um trinco. Depois temos o Rios, outro indivíduo, médio, outro médio. Já vamos em 3. Médios não faltam. Depois temos o Sudakov, outro médio, ofensivo, mas médio. E depois temos o Alsner, que é outro médio. 5. Opa. Aonde é que estão os extremos aqui do Benfica? Como é que o Benfica pode alargar o jogo e entrar naquelas equipas que vão jogar com 5 ou 6? Que a maior parte das equipas portuguesas defendem a 5, não é? E mais 4 na frente, portanto são 9 ali. O Benfica com esta equipa vai ter grandes dificuldades. Isso é que é mais do mesmo. Esta equipa está desequilibrada. O Mourinho vai ter uma coisa que o Lage não teve. Foram comprar um jogador que para mim é acima da média. Se ele se integrar bem. O Dodi já está apto. Penso que amanhã ele já vai jogar. Havia aí uma polémica que não podia jogar porque era o primeiro jogo. Não estava inscrito, parece-me que isso que não é válido. Portanto, amanhã vamos ver o que é que ele vai fazer. Acho que já está bom. Esse vai dar outro enquadramento. E depois os médios, os extremos que o Benfica tem, é o Sheldrop, está muito longe de ser um jogador para o Benfica, na minha opinião. Fiável. O Prestiani também é outro médio. Quando muito pode jogar ali atrás do ponta de lança, na minha opinião. Mas, jogar a extremo, ele cai para dentro. Ora bem, o Benfica é uma equipa que se contraria a ela própria e as equipas adversárias aplaudem. Porquê? Porque o Benfica jogam todos para dentro. Sim. Ao jogarem todos para dentro, uma equipa que esteja com 5 jogadores a defender, mais 4 na frente, é impenetrável. Ou muito dificilmente é penetrável. Claro. Depois joga com 2 avançados. E aqui já há dedo do Mourinho. Se vocês repararem, agora vamos para a segunda parte. Qual foi o dedo do Mourinho? Em primeiro lugar, o Pavlidis já jogou mais recuado. Com o Lage jogava ao contrário. O Pavlidis na frente. O Pavlidis não é para jogar na frente. Porque na frente, para ir à profundidade, é o Ivanovic. E viu-se isso. Bolas que o próprio Pavlidis meteu para o Ivanovic e ele vai. Portanto, primeiro o Ivanovic e segundo o Pavlidis. Com o Lage estava ao contrário. Depois vemos um Alsner que anda a perder dentro do campo. sim, completamente. Um dos melhores jogadores do Benfica neste momento não está em baixo de forma, está a perder dentro do campo. Porque ele não sabe o que é que há de fazer. Outro segundo dedo que o Mourinho meteu. 5 substituições, mais cedo, Sim, na e hora. substituiu 5. Na hora. E até o próprio Rego, que já vamos em 7 jogos do Benfica, ou 8, e não tinha jogado nem sequer um minuto. Já jogou. Pelo menos o Mourinho estourou aqui as substituições todas que lhe é permitido fazer. Com o Lage, o que é que a gente vimos? Aos 70 minutos, já disseste isso muito bem, era aos 70, aos 75, aos 80, ou metia a 2 ou 3 minutos no fim, metia os jogadores para não fazerem nada. Porque nenhum jogador que entra com o jogo a perder, ou para fazer alguma coisa, não é em 2 minutos, vai fazer até quase nem toca na bola. Ora bem, mais do mesmo, disse o Rui, e muito bem, eu também concordo, o Benfica na primeira parte foi mais do mesmo, mas é preciso ver que o Mourinho chegou numa quarta-feira para jogar na sexta. Não é possível o Mourinho fazer alguma coisa, já esperava que não fosse nada de transcendente. O que eu esperava e que todos os benfiquistas esperavam, e os adeptos do Benfica, é que o Benfica ganhasse os 3 pontos. Porque é preciso não esquecer que este foi um campo onde o ano passado o Benfica perdeu o campeonato. Um dos campos. Porque perdeu 2 pontos lá. E depois perdeu outros contra adversários fracos. O Benfica fez aqui mais do que a sua obrigação, foi ganhar o jogo, manter os 3 pontos e manter-se na pegada para o Porto, que vai na frente do campeonato, e bem. E, portanto, agora vai ter um jogo amanhã contra o Rio Ave para o calendário, para o acerto do calendário. E esperemos, vamos ver. Amanhã já vai haver algumas nuances, provavelmente, do Mourinho, acredito que sim. Há aqui algumas coisas que ele vai alterar, de certeza absoluta. Mas essas eu guardo mais para a frente para dizer qual é a diferença entre o Mourinho e o Bruno Lage. Portanto, 3 pontos para o Benfica fundamentais. Sim, com uma arbitragem a respeitar já mais um bocado o Benfica, até por causa do Mourinho, embora houvesse mais um penalti, uma expulsão que não foi executada. E a expulsão sobre o... Nesta próxima semana vamos ter o Porto a entrar na Europa League. Tem um compromisso difícil, uma vez que vai a Salzburgo, que é sempre uma equipa promissora e com ambições. Qual é o vosso vaticínio
o Porto vai continuar a ser esta máquina trituradora em Salzburgo ou já vai ter mais dificuldades em impor-se aos austríacos, António? O Porto vai ganhar de caras o jogo. O Porto está a jogar muito bem. O Porto agora que se lhe aparecer, pronto, é assim, se tivesse o Real Madrid ou se tivesse... mas o Porto, equipes do nível do Porto ou inferiores, que é o caso o Salzburgo, há uma pessoa que eu ouvi numa tirada, é da Red Bull, mas não devem beber Red Bull. Ainda agora levaram um tarião 2-0 aqui em casa com o Sturm Graz. Sim. Portanto, é um clube. A hegemonia é um clube. Já foi mais hegemónico, o Salzburgo, agora já não é tanto. É um clube perfeitamente ao alcance até de qualquer equipe portuguesa. Então o Porto, que está, da forma que está a jogar, a não ser que haja, depois há claro, o jogo de futebol é sempre imprevisível. Mas em tese, o Porto que nós vimos esta jornada são favas contadas, não tenho dúvida nenhuma. Nem sequer dá se mantiver o nível. E tu, Fernando Jorge, concordas com o Moreira? Não, sobre as favas contadas não, porque vamos ver, eu estou curioso para ver se o Porto, quando começar o jogo, se está com aquela linha de 9 na frente, um atrás e o Diogo Costa. Estou curioso para ver se eles vão pôr assim, contra o Salzburgo. Mas vai assim. E estou curioso também se vai ter estas facilidades ou destas maneiras das bolas paradas. O Salzburgo é uma equipa com grande investimento por causa do Red Bull, atenção. Sim, eles venderam alguns bons jogadores e foram buscar outros, ainda não estão enquadrados e tal. Faz parte da filosofia da empresa. Qualquer equipa que anda aqui, e nós vimos estas equipas, embora fracas, mas jogam a bola, quase todos eles, nestas competições da Europa League e da Champions League e da Conference League, são equipas com campeonatos de outro nível. Né? Umas porque têm menos... O austríaco. Não, sim, o austríaco é um campeonato mais curto do que o nosso. Sim, o nosso tem que ir para lá também, não é? Eu já disse isso. Porque a competitividade aqui, tu viste o Porto, e viste o Benfica agora com o Aves e tudo, o Benfica mesmo a jogar pouco, ganhou 3-0 ao Aves. Não há competitividade. Nós temos que reduzir de 18 para 12. O campeonato austríaco é um campeonato ao nível de um belga, tem menos, é mais competitivo entre as equipas, têm mais força e vão jogar. E eles vão mostrar isso contra o Porto. Não é um jogo assim fácil que o Porto vai ganhar. Se ganhar tem todo o mérito, mas vamos ver qual é a medição entre o Porto atual e as equipas a nível europeu, que é completamente diferente do campeonato português. Portanto, há essa dúvida. É um jogo sempre interessante. O Porto é um dos candidatos a jogar desta maneira na Liga Europa, é um dos candidatos. Embora estejam lá equipas de Champions League, atenção, estão lá grandes equipas. Pois, claro. Isso já não discuto, mas com estes. Se não ganhou, então digo o mesmo que disse do Benfica, se não ganhou este, não... Não, mas não é uma equipa fraca, não podes comparar o Salzburgo ou um Carabag ou um Kayat ou alguma coisa. Nem penses nisso, porque eles têm lá bons jogadores e compraram jogadores à ordem dos 40 milhões, 50 milhões e 60 milhões. Atenção. O Benfica também todos têm acima... Ainda não chegou lá. Acima de 30 milhões. Ainda não chegou lá. Algum... Ainda está nos 30 ainda, que já é substancial para o futebol português. Bom, relativamente ao jogo que ainda atrasa, esperámos que o Benfica ganhe 3 pontos aqui, que são fundamentais, dentro mais ou menos da mesma coisa, com algum mais dedinhos da parte do Mourinho, acredito que sim. E na sequência do Benfica Rio Ave, vamos só terminar este nosso programa fazendo uma abordagem do porquê de ter saído o Bruno Lage, com um perfil muito mais comedido, muito mais por uma estrela do futebol mundial, uma estrela mediática que atrai a comunicação social no fundo de todo o mundo, por José Mourinho. António Moreno, isto foi uma estratégia eleitoralista do Rui Costa, ou realmente o Benfica precisava de um timoneiro como José Mourinho, com a personalidade e no fundo, com o prestígio do José Mourinho? Eu resumia tudo a essa frase que tu disseste. Isto é claramente, sem sombra de dúvida, isto foi tudo, para mim foi tudo preparado, foi tudo combinado. Era preciso um golpe de asa. Se não faça o exercício. O que é que se passava se o Lage, mesmo que o Lage ganhasse agora os jogos todos que tem que não ganhava? Provavelmente já nem o Alves ganhava. Não, se o Lage ganhasse, é mais difícil ser substituído. Acompanha o meu pensamento. Mesmo que o Lage ganhasse os jogos todos, depois perdeu com o Carabag, se ganhasse os jogos todos daqui às eleições,
o Rui Costa estava encostado na mesma, não adiantava nada. Não mudava nada. Se é para perder, perdia. Agora, isto muda tudo. Não é por acaso que os adversários, o Noronha já queria cá Eu penso que o até foi Amorim, uma outro resposta queria, ao Rubem Amorim. andavam já O todos. Noronha Por foi exemplo, ver o Manchester. pode ter sido também por isso. Portanto, foi claramente uma manobra eleitoral. Não tenho a mais pequena dúvida. E tenho outra coisa. O Lage, o próprio Lage, eles são amigos, são de Setúbal, são vizinhos, têm ali tudo. Sim, O mas próprio eu não Lage sei, mas teve eu já não nasci ontem. Sim, O próprio eu acho que Lage, a muita- forma como reagiu depois também, o Lage, de alguma forma, colaborou no processo. Porque ele sempre foi, ele estava mais preocupado com a eleição do Rui Costa do que com o Benfica. Vocês não ouviram as declarações de Lage? O presidente disse, o presidente tem que ganhar. Portanto, dá a impressão que isto foi uma manobra da equipe eleitoral de base do Rui Costa para ver se, Mas depois parece- se isto começava a atrapar. Mas pelas declarações no fim de semana do representante de Bruno Lage a nível jurídico, que nesta rescisão se pôs de parte, uma vez que foi conhecedor dos termos da rescisão e não concordava absolutamente nada. Estás-me a dar razão. Aliás, faz um ataque Mas estás-me a dar razão a mim. direito, mas faz um ataque direito ao Rui Costa. Sim, estás-me a dar razão a mim. E à sua Ele acha- à sua Ele acha. à sua como é que é dizer, à sua, portanto, está-me a faltar a palavra, a sua honradez, não é? Sim. Faltou a palavra. Portanto, pelos vistos, quando é formatado o contrato, é-lhe dito que era inatacável e depois já não foi, não é? Sim. E Bruno Lage, segundo diz o seu advogado, foi comido por ser benfiquista, não é? Por acreditar na palavra do presidente. Foi comido ou promoveu promoveu Não, ele na conferência de imprensa Mas isso é irrelevante. expôs de maneira a dizer que só iria receber até o último dia de trabalho. Isso é irrelevante. Facilitou um bocado a vida ao presidente. Isso é Mas, irrelevante. pelos vistos, havia outras coisas por trás. Não, mas facilitou porquê? Porque senão funcionava. Lá está, continuas-me a dar razão. Porque ele ia complicar a vida ao Rui Costa. Se dissesse, agora tenho contrato, tenho contrato, e então, sabes o que é que diriam os inimigos? Ainda não acabou de pagar uma rescisão e já vai pagar outra. Pois, Estás a perceber? Claro, sim. Que era um Eu estou a erro. perceber, Que era um erro. Mesmo na hora da saída, e ele foi. Está tudo bem, só faltou ele dizer assim: E vamos ele embora. foi Só uma faltou pessoa isso. que colaborou com o Rui Costa até na facilidade ou no facilitismo da rescisão. Não. Mas no fundo acaba por isto talvez o até Benfica, vá se virar contra o Rui Costa, porque estas declarações do advogado já são altamente difamatórias do Não é isso que se vai virar para o Rui Costa. Não é isso que se vai virar contra o Rui são. Costa. Sabes o que é que se vai virar contra o Rui Costa? Então. São os 34 milhões que a grande maioria dos benfiquistas, imagino eu, que os estará a engolir, só uma sequência de vitórias infinita. Não parece, isso acho que parece que já foi desmentido. Acho que o contrato dele parece que são 7 milhões por época. Sim, É o que eu ouvi dizer. então pronto, dá 14 com não é impostos 34. por época. 14 por época. Não, porque ele deve ir ao abrigo daquele contrato Não, 14 no mínimo. de escuta. voltar a Portugal Não, o Benfica não deve pagar tantos impostos. Não, isso são valores exagerados. Pá. Sim, os 34 é os órgãos de informação a lançar já lançaram. É um número. Tu, Fernando Jorge, é um número astronómico. Sobre esta a entrada de Mourinho, a saída de Bruno Lage parecia-me realmente uma inevitabilidade. O universo benfiquista nunca teve o Bruno Lage como um treinador campeão, apesar dele já o ter sido. Aqui a grande notícia, a grande manchete é realmente o regresso de Mourinho ao futebol português, uma vez que Mourinho realmente é uma figura mediática. A custa do dinheiro do Benfica. Sim. É uma figura planetária, Sim. o Mourinho. Ainda ontem na conferência de imprensa teve um jornalista
inglês a acompanhá-lo. Sem dúvida. O Trump, Não, teve vão sempre 20 jornalistas do Trump, Mas dele ele, mesmo a acho que não acompanhá-lo. comprei isso, não é? Mas o Zé Mourinho era um dos nomes sonantes. É o treinador Claro que sim. mais titulado a nível mundial. E, portanto, o Rui Costa pensa que lançou um grande trunfo, enquanto a mim não lançou. Porque o Rui Costa vai ser penalizado porque Jorge Jesus, Nelson Veríssimo, Roger Smith, Bruno Lage e José Mourinho são 5 treinadores em 4 anos. Pois. Depois tem 4 troféus em 20 possíveis. Um campeonato nacional em 4. Claro. E 20% de sucesso desportivo. Ora, Quer ora. a nível de futebol, quer a nível das modalidades Pois, amadoras. Ora bem, exatamente. e ele foi buscar o Zé Mourinho como podia ter ido buscar o Klopp. E o Zé Mourinho até pode vir a dar-lhe alguns votos a mais do que aquilo que ele merece. Acredito que sim, pelos resultados. Mas ele esqueceu-se no pormenor. É que o Zé Mourinho, até o dia 25, são 3, 4 jogos. Sim. Se fosse meio ano ou um ano e fizesse uma grande eles prova são todos de ganhar. a nível da Champions League, era capaz de segurar o Rui Costa. Vai já entrar numa fase muito adiantada. Ora bem, aqui o problema que se põe é este. Quando a gente está num barco e o barco se afunda, o que aparece ali, se for um nome sonante, a gente bota na mão. E ele, Zé Mourinho, é um treinador para o Rui Costa. Não é criticado pelos outros candidatos. Nenhum dos outros candidatos disse que mandava o Mourinho embora. É o treinador deles. Contrariamente a que se ele metesse outro treinador, Sim. o Chico Lamba ou o TV qualquer, os candidatos diziam, epá, quando a gente chegar lá, pomos fora. Nenhum destes candidatos Se atreve disse que punham o Mourinho fora. Porque o Mourinho... Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Há dinheiro para... O Benfica tem dinheiro suficiente para indemnizar o Mourinho. Ele E aparece. não fica teso. Porque eu sou contrariamente a muitos. Eu vou dizer aqui uma coisa que é a minha opinião. Eu prefiro pagar a um treinador 10 ou 12 ou 13 milhões do que ter 3 jogadores a 20 milhões no banco. Isso é que é importante que os benfiquistas tenham que ter nessa mentalidade. Eu, se fosse presidente, era nisso que me batia. Não posso comprar jogadores de 20 milhões no Campeonato Português para o ter no banco. Verdade. Ora bem, então, se não comprar um jogador que não tem grande influência numa equipa, ou um jogador por 20 milhões, não. Eu prefiro dar esses 20 milhões a um treinador. Um treinador em condições, um treinador de categoria. Faça a diferença. E o Zé Mourinho é um treinador de categoria. Atenção. Em termos de títulos, não há melhor do que ele, a nível mundial. Sim. E, portanto, vamos ver o que é que ele vai fazer. Não é? Porque também vai agarrar uma equipa, uma estrutura fraquíssima, não é? Já se viu, nestes 4 anos, e vai agarrar uma equipa que não foi feita por ele. Não é? E ele vai ter que os trabalhar ali. Acredito que o Zé Mourinho tem várias coisas diferenciadas do Bruno Lage. E vamos comparar com o Bruno Lage, que era o treinador que estava no Benfica. A primeira, não há egos no balneário para o Mourinho. Ponto final, parágrafo. A segunda, dá de 50-0 ou de 100-0 nas conferências de imprensa. Aliás, o Benfica vai ser, a partir de agora, vai ser respeitado nas conferências de imprensa. Porque quem não respeitar o Mourinho, nomeadamente estes jornalecos que andam aí, e alguns indivíduos que andam pagos para difamar, não se vão meter com o Mourinho, porque o Mourinho toma conta deles. Ora, como a estrutura do Benfica é fraca, necessita de alguém, aliás, nem sabemos quem é o indivíduo, sabemos quem é, mas nunca veio dar um bitites nenhum. Esse é um grande erro. Nem defender o Benfica, que é o órgão de informação que o Benfica tem lá. Nunca se viu o indivíduo, nem sabe quem ele é. Eu sei quem ele é, mas nunca o vejo a vir dizer nada, não é? Portanto, Pega no microfone. este indivíduo, Zé não deve estar a Mourinho, referir ao Pedro este Pinto, indivíduo, Zé Mourinho, que ainda é acima dele. vai também tomar conta desse pelouro. Não devia, mas vai. Portanto, vai-se bater com eles todos. O Mourinho pode com eles todos à vontade. Nesse aspecto, o Benfica está bem. Está referenciado, sai vencedor. Melhorado. As conferências de imprensa, É a comunicação, etc. Depois, também sai no balneário. Porque no balneário era preciso pulso e o Lage provou mais de uma vez que não tinha. Temos o Cochu como exemplo e temos outros. O Otamendi, que faz o que quer, atendendo à idade e não sei o que mais. Se quiser ir de férias, vai de férias. Se quiser ir para um casamento, vai ao casamento. Se não quiser aparecer, não aparece e joga sempre. Isso vai terminar com o Mourinho. E ele ainda chegou agora, atenção. Porque o Mourinho, por onde chega, tem-se pegado sempre com alguns jogadores. Nomeadamente por isso. Portanto, os egos estão terminados. E o Mourinho, se calhar, contrariamente a como a gente pensa, é mais lançador das camadas jovens do Benfica, neste caso, do que o próprio Lage, que esteve lá durante 10 anos. É preciso não esquecer isto. Quantos minutos tinham o Rego até agora? 0.
O Mourinho, ele chegou agora, já o meteu. Certo, meteu 3 minutos. Mas meteu. O Lage nem 3 minutos lhe deu. Durante estes 8 jogos que fez. Portanto, isto é muito importante. E não o Portanto, mistério chamado João Beloso. exatamente. E depois ainda há esses E jogadores etc. que o Mourinho chegou agora e vai Analisar. o Mourinho analisou, ele diz muito bem, aliás, ele disse isso na conferência, analisou o Benfica em 2 jogos dos que Estavam a jogaram. jogar. Portanto, ele não sabe quem é que está ali na B, quais as capacidades, o Beloso e outros que estão ali. Ele vai lá chegar. Portanto, este Rui Costa, se sair, vai-se basear. Afinal, foi até como um grande treinador. O treinador mais titulado não conseguia fazer nada no Benfica. Afinal, o problema não está a nível do treinador. Pois não. Está a nível dele e da estrutura que o Benfica lá tem. Essa é que precisa sair. Essa e todos os indivíduos que estão lá há cerca de 15, 18 anos, nomeadamente no Benfica, incluindo o seu Rui Costa, que está lá há 17 anos e não aprendeu nada. Aliás, agora em Paredes até foi uma vergonha, porque ele próprio, palavras dele, estava inadaptado para a função de Estava presidente do Benfica. impreparado. E, portanto, reparem bem O que é- como é o que que é- um indivíduo o que é- destes o vem que é- dizer uma coisa destas. Ele, neste momento, está religiosamente igual àquilo que quando entrou. E igual ao tempo que estava lá com o Vieira, que era o padrinho dele, que o meteu lá, para ele não o tirar do lugar, e ele não aprendeu nada, porque ele chegava às 11h30 da manhã e continua na mesma, não é? É sempre o último a chegar. E agora é a mesma coisa. É sempre o último a chegar, não é? E o primeiro a partir, da parte da tarde. Portanto, é com isto que o Benfica tem que viver. É muito E safadeza. tem no dia 25 que fazer, eu já disse aqui, e aliás até pus um título numa altura, as pessoas até na altura não concordaram muito, os benfiquistas, mas hoje se calhar dão-me razão. É necessário que o dia 25 de outubro no Benfica seja o 25 de abril do Sport Lisboa e Benfica. Ponto final. É haver um refrescamento. Pronto, e com esta abordagem às eleições do Benfica, em que o Fernando Jorge advoga um 25 de Abril, portanto, uma revolução nos seus corpos diretivos, o que toda a gente que lá está há muitos anos realmente saia pelo seu pé e venha sangue novo, nos despedimos com toda a amizade e desejamos uma ótima semana plena de coisas boas. Nosso obrigado e uma boa semana para Boa todos. semana para todos.